Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar a nossa reunião. Hoje nós teríamos a Ângela e o Washington, mas a Ângela não pôde vir, então o Washington vai segurar sozinho e nós vamos aqui acompanhar e vamos ouvir na noite de hoje ensinamentos que a doutrina espírita nos passa e que nos preocupam às vezes por coisas que nós nos preocupamos tanto e que através do espiritismo a gente tranquiliza, a gente resolve. Hoje eu estive no hospital e tinha lá um senhor que tinha estava tendo um infarto lá, ele já tinha até operado o coração, mas aí ele estava melhor, eu ficamos lá no repouso e eu tive a oportunidade de ficar conversando com a mulher dele. Daqui a pouco ele começou a melhorar, a conversar com ele estava com medo enorme de morrer. Eu tenho a impressão que uns 20 minutos que eu conversei com ele, ele ficou com menos medo de morrer. Eu falei, primeiro, não adianta você ter medo da morte, que a hora que ela tiver que chegar, ela vai chegar. Então não adianta ter medo da morte. Segundo, que não adianta a gente se iludir de que nós somos daqui. Aliás, quando eu falei que nós não somos daqui, a mulher dele gostou e embarcou comigo nessa de forçar que nós não somos daqui. E ele também concordou, claro. Eu falei, quem vocês conhecem aí com 180 anos? Conhece algum milionário, algum riquíssimo, poderosíssimo, que está aí com 213 anos ou 197 anos? Não tem. Por quê? Morrem pobres, ricos, morrem ignorantes, morrem sábios. Todos nós iremos passar por esse processo da morte do corpo. Mas nós, como espírito, vamos continuar sempre. Assim como nós há 1000 anos estávamos em algum lugar, daqui a 1000 anos nós estaremos em algum lugar, em outro lugar. E sempre procurando fazer amizades, fazer com bons relacionamentos, desenvolver nossos bons sentimentos. É para isso que nós estamos nesse processo, nessa escola da vida. E agora, o momento atual, é o momento em que nós, eu e vocês, estamos acesos num corpo físico no planeta Terra. Então é aqui que agora nós temos que nos preocupar e que nós temos que enfrentar a vida e as oportunidades que aparecem para a gente. Então o conhecimento do Espiritismo ajuda muito, modifica muito a nossa maneira de viver. Até porque nós paramos de sofrer. Porque a gente pode sentir até dor, passar privações, mas não se revolta, não se desespera. Porque a gente sabe que isso faz parte até do próprio corpo físico que nós temos. Nós vamos sentir dor em algum momento, nós vamos ter problemas em algum momento. Aliás, eu disse sentir dor em algum momento, diz que quem passa dos 50 e acorda de manhã sem sentir nada, é porque morreu. Então vejam como nós vamos sentir dor. Claro, a dor faz parte do corpo. Quem tem mais de 50 aí, 55, né, pode ver, a gente não levanta sem dor nenhuma. Você acordou, tá tudo bem, dali a pouco você lembra, opa, a barriga da perna, ou então o calcanhar, ou então tá uma dorzinha aqui, ou uma nas costas. É porque isso é bom sinal, que você está vivo. Agora, se acordar com mais de 55, 60 e não estiver sentindo nada, você está livre dessa. Vamos fazer a prece para a gente iniciar então a reunião, o estudo da noite. Querido Jesus, bons amigos espirituais, muito obrigado por mais esta oportunidade que nós estamos tendo e aproveitando. Vimos ao Centro Espírita, ouvimos ensinamentos da doutrina espírita através da codificação elaborada por Allan Kardec, que nos tornam mais compreensivos a respeito da vida, que nos tornam mais seguros em relação aos nossos propósitos, às nossas obrigações terrenas, para que nós saiamos daqui com bons proveitos, para que nós saímos daqui levando um grande tesouro espiritual, ou seja, todo aquele aprendizado que estará incorporado em nossos espíritos, em nossas almas, que estarão indo para o outro lado da vida, enriquecido com mais conhecimento e com mais sabedoria. Muito obrigado, bons amigos, e que em nome de Deus nós possamos iniciar a reunião de hoje. E com vocês, o Washington Rodrigues. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para estudar, para entender e ampliar o nosso conhecimento diante da vida e diante dos ensinamentos, que a cada momento a gente está sujeito a aprender algo mais, desde o momento e na medida que estejamos espertos, ligados, atentos a absorver toda a informação, todas as situações que ocorrem ao nosso redor. Então, cada momento é um momento de aprendizado. Mesmo nos momentos mais difíceis, ou nos momentos felizes, é um momento de aprendizagem, de estudo, de aplicação. O nosso tema de hoje será o perispírito. Nós iremos falar sobre o perispírito. E esse tema veio à tona
porque eu recebi uma questão de múltipla escolha, dizendo assim: imagine que após a morte, sua alma sobrevive. Que forma ela tomaria ao se libertar do corpo? E a questão vem, ficaria da mesma forma que o corpo humano? Ficaria com uma forma maior, uma dimensão maior, com o mesmo corpo? Ficaria uma forma menor, como se fosse uma fada? Ou seria um foco de luz, uma centelha? E pensando em se libertar, separar do corpo, né, após a morte, pensamos, vida depois da morte. Já é algo que nos faz pensar, a refletir, antes de chegar à forma, vida depois da morte. A gente escuta, vive aí no meio, e muitas pessoas falam, vida, morreu, acabou, não tem nada. Ou morreu, vai virar um anjo, morreu, vai para o céu, morreu, vai ficar num lugar esperando alguma coisa, morreu, vai virar uma luzinha, subir, vai ser uma estrela no céu. Nós crescemos com essas informações de vários cantos da terra. Vai ser uma estrela, vai ser uma fada, vai ser um anjinho, morreu, acabou, e tudo isso vai entrando em nossas informações. Mas à medida que vamos estudando e entendendo a vida, e principalmente vendo que tudo na vida tem uma utilidade, tem um fim útil, o morreu, acabou, já começa, a gente risca que não tem como morrer, acabou. Existe alguma coisa além dessa fronteira ao qual estamos agora encarnados, e vai chegar o momento do passamento. E anteriormente, antes, nós não pensávamos muito na questão da morte. Só quando estava chegando lá para os 70, 80, ou até antes, quando vivíamos muito pouco, né? Os 50 e pouco já começava a pensar nisso. Ou então antes, quando ia para a guerra, para uma batalha, e via a situação como era de flagelo, um flagelo muito destruidor, e que qualquer corte, qualquer sofrimento que havia no corpo físico, devido a infecções, automaticamente levaria a um óbito. Porque não existia naquele momento, naquela época, medicamentos, não existia tecnologia para poder ajudar, aliviar e superar determinados traumas que poderia ocorrer em uma guerra. Então pensava-se na morte. Mas hoje, à medida que estamos evoluindo e avançando em nossa compreensão de vida e de eternidade, cada vez mais nós pensamos não na morte, mas o além dessa vida material que temos. O que tem além? Como é esse além? É uma luz? É um lugar de luz? É um lugar escuro? É um lugar frio? É um lugar quente? É um lugar de bons sentimentos? É um lugar triste? Então começamos a pensar e a estudar. E a doutrina espírita vem nos auxiliar nesse entendimento. À medida que nós, com as nossas experiências da vida, o que ouvimos falar, e os fatos que vão se constatando na ciência e na filosofia, por existir algo além desse plano físico, e que cada um de nós, o que aprendemos, o que desenvolvemos exercitamos, vai fazer de alguma forma parte de nós, espíritos encarnados, e que não vai se perder, leva a nós termos um entendimento cada vez melhor sobre a vida e sobre a continuidade da vida. Então, se pensarmos que forma se tornaria a alma após o desenlace, após o corpo morrer, que forma ela apresentaria? Então já vê que existe uma possibilidade, existe uma grande possibilidade de existir algo além desse corpo físico, desfalecer. E para entendermos isso, nós vamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 93, que fala aqui sobre o perispírito. O espírito propriamente dito vive a descoberto, ou como pretende alguns, envolvidos por alguma substância. Kardec perguntou aos espíritos: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar de perispírito. Então começamos a entender que existem 3 pontos interessantes. Tem o corpo, tem a alma e o perispírito. Esses 3, conjuntamente,
dá ao espírito a oportunidade, na encarnação, de atuar sobre a matéria, uma matéria mais grosseira, um fluido cósmico universal, mais denso, mais grosseiro, e o perispírito, o intermediário entre a alma, o espírito e o corpo. E quando o espírito está encarnado, no caso nosso agora, a alma utiliza-se do perispírito para poder interagir, ter as sensações, ter as impressões físicas do som, do tato, do olfato. Através do corpo físico, o perispírito absorve isso e o espírito sente, percebe, sente. E ao mesmo tempo o espírito, a alma encarnada, ela interage com a matéria, ela explora, ela interage, ela cria ações. E nesse contato, nessa interação, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo as nossas habilidades e potencialidades. Então vemos esses três princípios. Então, quando o homem, o ser humano, desencarna, e esse desligamento, esse libertar do corpo, o espírito continua ainda vivo, continua existindo nesse mundo espiritual, e se faz representado o corpo pelo seu perispírito. E esse perispírito, o que ele é? É um fluido que faz parte do quê? Do globo, do orbe, aonde esses espíritos desencarnados e os encarnados estão atuando. Então, em cada orbe, em cada planeta que existe nesse universo infinito, cada um vai ter uma característica diferente, o fluido que o espírito vai poder utilizá-lo para formar o seu perispírito. Mas que, cada vez mais, à medida que o espírito vai evoluindo, o perispírito ele vai se cada vez ficando mais rarefeito. Então, em um planeta como o nosso, cada perispírito de cada um de nós é diferente um do outro. Não é a mesma coisa. É diferente, mas dentro de uma escala em que comporta o nosso planeta Terra, ao qual estamos aqui, nesse momento, atuando, encarnados. E para os desencarnados, também existe uma diferença entre um desencarnado e outro, no mundo espiritual, o seu perispírito. E essa diferença, ela está em função da forma, do sentimento, do entendimento de cada espírito, da sua evolução. E essa questão é interessante porque nós vamos observando que a evolução, o aperfeiçoamento e cada vez menos grosseiro o perispírito é em função da evolução do espírito. E cada vez mais ele vai necessitando menos de ter um perispírito mais grosseiro. Menos porque menos contato com a matéria grosseira, com sentimentos grosseiros, com realizações e satisfações grosseiras em sua vida, em sua existência. Então observamos três fatores importantíssimos. Não é idêntico o perispírito de um para com o outro, mesmo orbe terrestre. Ele varia de espírito para espírito, seja encarnado ou desencarnado. Modifica-se a cada encarnação, o perispírito vai se modificando. À medida que vai havendo progresso dessa individualidade, dessa inteligência, automaticamente o perispírito vai se cada vez ficando menos grosseiro, vai ficando mais etéreo, vai se eterizando. Por quê? Porque à medida que o espírito vai evoluindo na sua compreensão de vida, de mundo, de ação, de agir, automaticamente menos necessidade ele vai tendo de contato com a matéria grosseira. Ora, se nós temos cada vez menos contato com a matéria grosseira, mais sutil vai ser o intermediário para poder agir. Se antes tínhamos uma alavanca pesada de 30 quilos para mover uma pá mecânica a 20 metros, hoje nós temos aqui um botão. E esse botão em função de quê? De uma tecnologia, de uma aplicação de uma inteligência, através de vários componentes e materiais, a partir do aperfeiçoamento, tanto do homem que projetou, mas também das máquinas e equipamentos que fabricaram esse aparelho para poder, através de um botão, levantar um guindaste. Então vemos o aperfeiçoamento e nós, a partir do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, nós vamos cada vez mais tendo menos necessidade de ter um intermediário grosseiro, que nos sirva para poder passar as nossas impressões, as nossas vontades e, ao mesmo tempo, também, cada vez mais, as impressões que iremos receber enquanto espírito serão mais sutis, serão menos grosseiras. E isso representa o quê? Um progresso, um adiantamento. Isso representa o quê? Um aperfeiçoamento da forma como nós estávamos ontem
e anteriormente. E isso quer dizer que cada vez mais nós vamos distanciando de uma ignorância, uma incompreensão do que é a vida, do que são as relações conosco e com o próximo, do que é realmente o papel nosso, qual é o objetivo da vida, da existência, e vamos cada vez mais entendendo melhor como funciona esse processo. Vamos aqui agora ver na Gênesis mais um detalhe sobre o perispírito. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudá-lo à sua vontade e, por consequente, não podem se transportar à vontade de um mundo para o outro. É o caso em que o envoltório fluídico, se bem que etéreo, é imponderável em relação à matéria tangível. Ainda é muito pesado, se assim se pode exprimir, em relação ao mundo espiritual, para lhes permitir saírem de seu ambiente. Será preciso classificar nesta categoria aqueles cujo perispírito é bastante grosseiro, para que eles o confundam com o corpo carnal, e que, por esta razão, acreditam estar sempre vivos. Estes espíritos, cujo número é grande, permanecem na superfície da Terra, tal como os encarnados, acreditando sempre ocupar-se com o que estão habituados. Outros, um pouco mais desmaterializados, entretanto, não o são o suficiente para se elevar acima das regiões terrestres. Então, observamos aqui outro fator, um ponto interessante, que se ao desencarnarmos, o corpo aqui ficar, o espírito vai ser representado por uma forma, aquela forma que ele tinha quando estava encarnado, ou uma forma quando ele tinha em uma encarnação anterior. E essa forma, dependendo da compreensão, do entendimento do espírito, ele pode pensar que essa representação do corpo é o corpo dele, e achar, eu não morri, eu continuo vivo, eu estou me sentindo, eu estou vendo. Então, observamos como a nossa compreensão de toques, de pontos importantes para entendermos que essa representação é a representação do corpo, mas não é o corpo. E pela falta de conhecimento, de entendimento de uma vida, além dessa vida que nós temos, de o espírito manter seu entendimento, sua integridade, manter as suas paixões, manter seus apegos após desencarnar, após chegar ao mundo espiritual, porque o que mudou foi apenas o despojo corporal, o corpo, mas o espírito continua. E a sua intenção, o seu apego, as suas vontades, manias, isso continua. E a compreensão, o entendimento, é o que vai fazer com que se sinta nesse mundo espiritual, nesse retorno ao mundo espiritual, o estado em que se encontra, como se encontra, quais são as suas necessidades, que não são mais aquelas necessidades de se manter um corpo físico, de se alimentar, de tomar banho, de caminhar, fazer exercício físico para manter a forma do corpo. As necessidades serão outras, mas a incompreensão, a confusão, a ignorância ou não acreditar nesta possibilidade de uma vida depois dessa vida corporal e de ter depois dessa vida a integridade, o conhecimento que adquiriu aqui, a forma, o entendimento que tinha aqui, faz pensar, não pode ser, eu ainda estou vivo, existo. E continua com seus apegos, achando que está vivo, visitando ainda as suas paixões, visitando ainda os seus vícios, tendo ainda contato, sentindo a necessidade de obter aquele contato, aquele vício, aquela situação, ou quanto se acha envolvido nessa atmosfera. O quanto de incompreensão e entendimento tem que se ter para entender como é esse desenvolvimento, encarnações, desencarnação, encarnação, desencarnação, esse processo contínuo de evolução em que nós, ao encarnarmos, utilizamos de um corpo físico para podermos o quê? Desenvolver a nossa inteligência, lapidarmos as nossas incompreensões, ignorância, para melhor entender a vida e o mundo, e ao retornar ao mundo espiritual, nós pensamos que ainda estamos encarnados. E à medida que nós encarnamos num corpo, nós viemos do mundo espiritual para aqui atuar nesse plano físico. Mas quando voltamos para lá, nós queremos representar lá o que nós estamos sentindo envolvidos aqui. A gente inverte a situação.
E nessa inversão de situação, com a ignorância, com a incompreensão, com não aceitar e não acreditar numa existência além dessa material, e que a nossa alma sobrevive à morte do corpo, e continuamos a pensar, a agir, a sentir afeto, sentir carinho, mas aqueles que sentem raiva, rancor, se continuarão sentindo raiva, rancor, ódio, medo, temor. E nesse estado de incompreensão, em que se achando ainda vivo, olha, eu estou vendo aqui meu corpo, pela representação do perispírito, por esse fluido, que é o perispírito, que é condensado em torno do espírito, acha-se que está vivo. Então vemos como é importante nós adquirirmos o entendimento e a compreensão de uma vida depois da vida e como essa vida se desenrola, como ela é, quais são os seus valores e quais são os valores que precisamos trabalhar aqui e lá para melhor compreendermos isso. E para compreender isso, não é apenas saber que existe vida depois da vida, que existe uma representação igual ao corpo, e eu tenho que saber que essa é a representação, então não tenho necessidade de me alimentar, de comer, de andar, enquanto só pelo pensamento eu já estaria naquele local, lá ou acolá, mas ainda sem necessidade de andar. Às vezes, para entrar no ambiente, preciso que alguém abra a porta para entrar no ambiente. E essa transformação, esse conhecimento não basta se não tiver o quê? O trabalho interno, o entendimento interno, o aperfeiçoamento da compreensão. E essa compreensão é no dia a dia, é aqui, é hoje, é agora, é amanhã, foi ontem. O que? São as nossas realizações, é o que nós estamos pensando, o que nós estamos plasmando, o que queremos para nós, como queremos construir algo de bem, de bom, com alegria, com entendimento, com compaixão, mas com inteligência, com harmonia, pensando em ser útil, ser construtivo, superando as dificuldades, ultrapassando obstáculos, mas de maneira sólida, concisa, sempre procurando preservar o quê? A integridade, o carinho, o amor, o afeto, as relações, mas sabendo ser claro, ser transparente, ser justo, dizer na hora certa a palavra certa, mas com entendimento e com sentimento certo. Porque muitas vezes nós usamos a palavra certa, mas a força que nós usamos essa palavra certa, ela é desproporcional à situação e à compreensão do outro. Então, a nossa força no falar, mesmo sendo a palavra certa, algo de franqueza, mas a força é tão forte que ela passa a ser o brilho da situação, ela passa a ser algo que vai transtornar o outro no seu entendimento. Então, em vez de escutar o que nós estamos falando, é assim que deve ser feito? Não, ele vai sentir a força, é assim que deve ser feito. Essa impressão vai chegar na frente da razão, do entendimento, do amor, do carinho. Então, vemos como são várias coisas que precisamos trabalhar, equilibrar, juntar, modelar, para poder melhor sentirmos a vida. E são essas situações, essas relações conosco, com o próximo, com as coisas, é que vai sendo trabalhada e o nosso entendimento, junto com o entendimento dessa vida, da riqueza da vida, vai realmente se formar e nós iremos estar depurando o nosso sentimento, depurando o nosso conhecimento e se afastando cada vez mais da ignorância. Quando falamos da ignorância, essa ignorância de conhecimento do ser espiritual que somos, do que a vida tem para nos oferecer e o quanto nós temos que absorver, ganhar, sentir com essa vida. Vamos aqui em outro ponto aqui na Gênesis também, que exprime mais ainda esse entendimento. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres, que aí devem viver. Os peixes estão na água, os seres terrestres estão no ar, os seres espirituais estão no fluido etéreo, ou espiritual, mesmo sobre a terra. O fluido etéreo é para as necessidades do espírito, o que a atmosfera é para as necessidades dos encarnados. Ora, da mesma forma que os peixes não vivem no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera demais rarefeita para os seus pulmões. Os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais eterizados. Eles não morreriam ali, pois o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastado.
como nos afastamos de um fogo muito ardente ou de uma luz muito brilhante. Eis porque não podem sair do ambiente apropriado à sua natureza para mudá-la. Deverão primeiramente mudar sua natureza. Terão que se despojar de seus instintos materiais, que os retêm em seus ambientes materiais. Numa palavra, terão que se depurar e se transformar moralmente. Então, gradualmente, eles se identificarão com o ambiente mais purificado, o que se torna para eles uma necessidade, de maneira gradual, como sucede com os olhos de alguém que tenha vivido por muito tempo nas trevas. Se habitua insensivelmente à luz do dia e ao esplendor do sol. Então vemos aí como é mudado, como nós vamos trabalhando e mudando. E para mudar esse sentimento, esse entendimento, nós observamos que cada um de nós tem um papel importante. Conosco é uma missão. E nossa missão é o quê? É evoluir. Sempre falamos evoluir, evolução, progredir. Mas se evolução e progredir é porque nós procuramos sempre aqui a paz, a felicidade, o bem-estar. E muitas vezes nós procuramos esse bem-estar, a paz, a felicidade de maneira como se fosse um produto, um consumismo de um produto, como se fosse comprar uma geladeira, comprar uma televisão. E na medida que isso não se compra, se transforma em cada um de nós. É dentro de nós que vai se transformando. Então, para nós querermos e desejarmos estar em um lugar bom, um lugar legal para se viver, um lugar tranquilo, em que exista paz, nós temos que trabalhar, pensar, imaginar, idealizar essa paz em nós e agir. Assim também é a atmosfera de cada orbe terrestre. Em cada planeta em que existe ali espíritos para encarnar, cada orbe desse tem um modelo, um molde de fluido que o espírito ao chegar ali vai condensar para utilizar. Então cada planeta tem esse fluido diferente. Mas para nós irmos para um planeta superior, ou para um lugar superior, não precisa ser um planeta superior, mas um lugar superior, automaticamente requer de nós esforço para poder chegar a esse lugar. Chegar o quê? Chegar e senti-lo, chegar e entendê-lo. Não chegar com os olhos vendados e não estou sentindo, não estou vendo, é tão claro que eu não consigo enxergar. Por quê? Automaticamente não houve uma preparação. Mas a justiça divina ela é tão equilibrada, é tão organizada, que o espírito não vai chegar como se fosse assim, pular de paraquedas em um lugar, um mundo melhor, em um planeta melhor. Vai ter que trabalhar, vai ter que aperfeiçoar. Nós teremos que nos aperfeiçoar. Nós, pelo mérito, através do nosso livre-arbítrio, chegarmos a esse estágio. E esses estágios são vários, são múltiplos. E para isso, precisamos trabalhar a compreensão, a tolerância, porque imaginamos no nosso planeta, existe um leque, variedade de graus de compreensão, de conhecimento. Existem várias religiões em nosso planeta, vários segmentos religiosos, vários segmentos políticos, vários. E nós estamos em contato com esse leque de variedade. Automaticamente, para evoluir, para crescer, para aplicar os bons ensinamentos, para ser bom, para ser compreensivo, fica difícil. Porque podemos ter uma facilidade para ter compreensão, sensibilidade ao próximo, ao outro, mas podemos não ter para o próximo, o outro, que está no outro lado da rua. Porque cada um tem uma forma de ver a vida e de responder ao nosso carinho, à nossa chamada de atenção, ao nosso olhar ou à nossa instrução. E essa dificuldade, essa variedade, causa uma dificuldade, assim como as professoras na escola. Existe uma série, tem vários alunos, mas cada um está num nível de compreensão naquela série. E a professora tem que usar o quê? De amor, de carinho, de ensinamento, mas também de estratégia, de conhecimento, para aplicar de maneira que todos eles possam sentir o conhecimento e se equilibrar. Chegar a uma nota, chegar a um ponto em que possa, eles o quê? Passarem de série, passar para o novo ano. Então depende não só da capacidade da professora de instruí-los, usando de várias formas e várias técnicas, mas também deles, dos alunos, estarem atentos, perceberem, primeiro saberem, eu não consigo entender essa matéria, eu tenho que me esforçar mais, ou seja, conhecer a si mesmo, saber das dificuldades, das limitações, e se esforçar,
Eu tenho que entender isso. É difícil entrar na minha cabeça isso. Principalmente matemática é difícil entrar na minha cabeça. Mas tem que se esforçar mais. Se estuda 1 hora, estuda 1h30, 2 horas. Para poder se esforçar mais e aprender, deslanchar. E isso é o progresso. Isso é a evolução. E nós temos isso como resposta, como experiência. Isso é uma resposta ao entendimento que nós falamos, existe o quê? Um progresso e evolução. Nós estamos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Mas poxa, existe o esquecimento do passado, eu não me lembro que eu encarnei. Como é que eu encarnei? Eu não me lembro de nada. Realmente, nós não lembramos de nada, tintim por tintim não lembramos. Mas o conhecimento que adquirimos, o comportamento moral, os valores, isso não se perde, isso fica. Nós não lembramos o que falamos, como agimos, como trabalhamos, mas nós sabemos, está intrínseco em nós. E muitas das vezes nós temos habilidades para determinado tipo de tarefa, seja uma tarefa profissional, seja uma tarefa em lidar com o próximo, com o outro. E essas habilidades, o que foi? Foi desenvolvimento de uma encarnação em uma vida anterior, que agora existe uma facilidade para isso. Mas ainda existem outras dificuldades que precisam ser trabalhadas. Ou seja, não é uma criança, é gênio, sabe tudo de matemática, ou sabe tudo de computação. Aprendeu do nada? É o gênio da mãe e do pai que fez com que... Não, que se fosse gênio do pai e da mãe, a irmãzinha também teria esse conhecimento, e não tem. Então vemos que é o quê? É aquele conhecimento, aquela habilidade inata naquela criança que está ali. Mas existem outros fatores que precisa desenvolver. Então vemos como existe. Como não se perde o conhecimento. Ele vem, ele aflora, ele desenvolve. E a gente aperfeiçoa. Mas só que cada vez mais, em cada encarnação, nós temos que aperfeiçoar vários pontos. Não vamos sempre ficar aperfeiçoando no mesmo ponto, na mesma situação, senão fica fácil demais. Fica fácil demais e nós vamos só aprender um tipo de esporte. É como aprendêssemos uma modalidade, só ciclismo. E a natação? E o atletismo? Não precisa? Tem que desenvolver. Se quer praticar aquele esporte, tem que desenvolver as outras esportes, os 3, para poder praticar aquele esporte, aquela modalidade esportiva. Então vemos que na vida nós estamos aqui para desenvolver várias modalidades. E essas modalidades estão todas conosco. E tem que ser desenvolvida, tem que ser aplicada, tem que ser sentida. E à medida que ela vai sendo sentida, cada vez mais nós vamos ficando mais, o quê? Mais esperto, mais ligado na vida, mais ligado nos potenciais que existem na vida, mais ligado também em nós. E cada vez mais nós iremos errar menos. E se errarmos, iremos errar, mas iremos aprender com o erro e ver que no erro não é um mal, mas é algo que a gente precisa aprender para poder fazer diferente e acertar mais na frente. Porque como todos nós, fomos criados simples e ignorantes, automaticamente Deus criou todo um desenvolvimento, toda uma aplicação nesse universo que existe aí, para quê? Para a gente aperfeiçoar, através do mérito, através do esforço, da compreensão. E isso é legal, isso é interessante, isso estimula a gente. Primeiro porque cada dia não é um dia igual ao outro. A gente que muitas vezes pode fazer igual, repetir, replicando no mesmo dia. Mas depende de nós, porque não é igual. Cada dia está acontecendo algo diferente. E se nós iremos e queremos fazer parte desse algo diferente, que é crescer e entender, cada momento é um momento de despertar, de compreender, de sentir diferente. Às vezes o mesmo sentimento, mas num tom diferente, numa alegria diferente, numa forma diferente. E isso é evolução, isso é crescimento, isso é o dia a dia. E que nós buscamos e queremos o quê? Não é a paz, o bem-estar, o conforto, a alegria, a harmonia, e que as pessoas que nós gostamos e amamos estejam bem, estejam satisfeitas com a relação que temos, estejam satisfeitas com os interesses que tenham equilíbrio nas relações, nos sentimentos, e a compreensão de evoluir, de crescer, de ter conhecimento, de aplicar a sua inteligência em alguma coisa, ser bom naquilo que faz. Isso é evolução. E essa evolução, ela não se perde com essa vida, ela continua com outra vida. E nós temos que compreender isso, essa continuidade. Ora, se tem essa continuidade, cabe a cada um de nós que queremos tanto bem-estar, queremos tanto estar bem na vida, mas bem na vida, não nessa vida de uma existência só, na vida, no mundo, na existência. É o trabalho, dedicação, compaixão, tolerância e capacidade de cada dia aprender algo diferente e ter uma análise crítica do que está entendendo, do que está aprendendo e ver se está fazendo bem a nós.
ver se o que está fazendo bem a nós, e quando se expressa para fora, está fazendo bem ao nosso próximo. Se é o que queríamos que fizéssemos a nós. Aí teremos realmente, isso está fazendo bem, isso está sendo útil. É esse caminho. E a cada dia, analisarmos e refletirmos sobre a vida. Porque a qualquer momento, isso é certo, nós sabemos, podemos fazer a passagem, o desenlace. E aí? A nossa bagagem? Não é? São as coisas materiais, mas o que a gente está levando dentro da gente. É a compreensão, o entendimento da vida, desse mundo que existe aqui, que a gente toca e sente, mas daquele mundo lá, que não toca, não sente, não tem fome, não tem sede, não tem água. Porque não precisa, o corpo não precisa. O corpo não existe mais, o corpo físico, para se alimentar, mas tem um espírito que precisa de alimento, precisa de amor, precisa de perseverança, de otimismo, de fé e de compreensão. E isso que nós buscamos em nossas reuniões é trabalhar, é entender isso, e ampliar esse conhecimento, é discutir, é indagar e pesquisar, para que se torne algo consistente dentro de nós, que se torne algo que tenha uma convicção. Por que eu faço certo? Por que eu estou agindo assim? Eu estou agindo assim porque eu sei que assim é o certo, assim eu aprendo, assim a reação será benéfica para mim, será producente. E assim eu ajo. E assim nós estamos agindo. E assim nós iremos agir devagar. Hoje começa num passo, amanhã outro passo, outro. Quando vê, nós estamos já caminhando com firmeza, com segurança. Mas precisa darmos o passo, dar a largada. E assim nós iremos cada vez mais crescer e desenvolver, entender mais esse mundo que transcende essas paredes físicas aqui, que transcende as nossas necessidades materiais de comer, de beber, de dormir e de caminhar. Transcende. E essa transcendência é através da nossa evolução, da nossa compreensão do mundo, do que estamos idealizando. E nossas ideias cada vez mais têm que ficar mais sólidas, mais consistentes. E isso é o nosso trabalho, de pensar, refletir sobre a vida, sobre tudo que existe. E não ficar paralisado. Não ficarmos paralisados no primeiro tombo, na primeira dificuldade. Porque essa dificuldade é algo que nós devemos transportá-la, transpassá-la. E para isso exige esforço, força, entendimento e equilíbrio. E o equilíbrio faz-se necessário nos momentos mais difíceis da nossa existência. É a hora que a gente tem que ter equilíbrio, calma e superar. E normalmente é a hora que a gente perde as estribeiras, que nós ficamos desorientados. É um toque que a gente precisa ter com a gente mesmo. Olha, quando surgir uma situação assim, eu tenho que manter calma, respirar, oxigenar o cérebro para pensar melhor e agir. Com firmeza, com segurança e com o que a gente sabe e com a boa intenção que nós temos. Eu quero agir assim porque o que eu sei e eu quero que dessa forma seja feito, que a minha intenção é boa. E essa intenção é que vai fazer esse peso na balança ser benéfico para nós. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais estar estudando, entendendo, conversando e analisando esses conhecimentos que a doutrina espírita traz para nós e que possamos ver esses conhecimentos não só aqui no livro, mas na vida, no dia a dia, nas relações, ali na esquina, na calçada, no universo, e ver como bate, como as coisas se encadeiam, como as coisas não se perdem, mas se encandeia, vai se encadeando cada vez mais. Uma boa noite a todos. Queridos, como o Washington estava falando, eu estava aqui lembrando, ele estava falando, estava querendo passar para ele, ver se ele captava um exemplo sobre perispírito, que é esse envoltório do espírito. Nós somos espíritos, estamos ocupando um corpo, mas entre nós, espírito e o corpo, tem uma energia aí, um fluido, que é uma energia que permite que nós, muito fino, muito etéreo, muito rarefeito, atuemos sobre o corpo muito bruto, muito bruto. Então, entre nós, espírito, e o corpo, aparece esse fluido que chama perispírito, ou seja, que envolve o espírito. À medida que o espírito evolui, esse perispírito fica mais rarefeito, mais fino também. Então, o perispírito ele pode ser mais grosseiro quando o espírito é bruto, atrasado. E ele é muito fino, sutil quando o espírito é muito evoluído. Eu aí estava pensando aqui no seguinte exemplo. Já imaginaram um cirurgião com luvas de boxe nas mãos para operar, por exemplo, a vista do cidadão? Hein? Ou para trocar uma artéria do coração? O camarada já pensaram? Ele fazer isso com luva de boxe?
Entretanto, vocês já imaginaram um boxer lutando com aquelas luvas finas que parece que nem tem na mão, que é a do cirurgião? Então as coisas são mais ou menos equivalentes. O perispírito, ele funciona como uma luva para o espírito. Quanto mais atrasado é o espírito, mais grosseiro é o perispírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais fino é o perispírito. Então o perispírito é esse integrante, é essa cola, é esse adesivo que o espírito precisa, que nós todos precisamos, para estarmos em contato e dominarmos o corpo físico. Quando o corpo morre, a gente sai. A diferença de um corpo morto para um corpo vivo é que no corpo vivo a alma está ali, e no corpo morto ela já não está mais. Olha no caixão lá esticado o corpo, sem o espírito. Ele pode até não ter nenhuma sequela, assim, nenhuma aparência de estar morto, mas está. Tem pessoas até que as mulheres ficam muito preocupadas com isso. Será que quando eu morrer eu vou ficar mais feio do que eu sou? Tem pessoas que ficam mais bonitas depois de morto que quando viu. Você chega lá no caixão, você está simpático. E ele era meio ranzinho, ele era meio assim, mal encarado. Mas quando você vê o corpo, que doce, que suavidade. Está até com um sorriso nos lábios. Aquilo ali já é o corpo, Márcia. O espírito, ó, fora daquilo ali, fora. Não precisamos chorar demais lá na beira do caixão, porque o nosso ente querido não está mais ali, nem vai ali com aquele corpo. Isso é fatal. A prova é que aquele corpo que está ali não é mais ele não se movimenta, não fala, não pensa, não age, não reage, nada. É, sem sombra de dúvida, a vestimenta que o nosso ente querido estava usando, até que enguiçou em casa ou no hospital. Ali está a vestimenta, nada mais do que isso. O nosso ente querido não vai ali. E como é difícil às vezes lá na hora do desespero explicar para a viúva ou para o viúvo que a sua esposa ou o seu esposo não está indo ali, que o pessoal acha que está indo, e tem uns que querem ser enterrados junto. Pior ainda, quantas pessoas, eu já vi pessoas que querem ser enterradas junto. E já vi também pessoas escorregar e cair, me tira daqui. Não é? Que não querem ir junto. Mas vejam, é o corpo. São corpos que ficam e corpos que voltam para a terra. Mas a alma, agora nós estamos todos aqui, ó, vivinhos, né? Lúcido, comandando o corpo. Nós é que fazemos o corpo fazer o efeito que nós queremos que ele faça. Não é o corpo que puxa o gatilho e mata alguém com uma arma. É o espírito que usa o corpo de uma forma má, violenta, agressiva e puxa o gatilho. Quem manda puxar o gatilho é o espírito que está no comando. Não é o corpo que assassina ninguém, que mata ninguém. O corpo é levado a fazer aquilo por quem manda nele. Quem manda no corpo somos nós. Lembra, eu dou um exemplo, a mão está aqui parada. Ela faz o que eu mandar que ela faça, o que eu determinar que ela faça. Vocês pensaram, ele vai dar a Deus. Não, eu vou tirar esse pano daqui. Quem determinou foi eu. Quem agiu foi eu através do corpo. Se não tivesse o corpo, eu não conseguiria tirar o pano dali. Como tem espíritos aqui agora que não estão conseguindo mexer nessa caneta, está aqui parado. Eu posso mexer. Eu determino que o meu corpo, o corpo que eu estou usando, pegue a caneta e coloque aqui dentro do copinho. Pegue esse paninho e faça a cobertura da água. Sou eu que estou no comando. Vocês estão todos aí no comando do corpo, fazendo que o corpo continue sentado, olhando para cá, que é através deles que vocês estão enxergando. Então percebam que não há dúvida, Paulo, de que nós estamos no corpo. Nós não somos o corpo. E quando estivemos naquela caixa grande, por isso que chama caixão, teve uma vez uma pessoa que falou, pô, é mesmo, eu nunca tinha pensado que é caixão, porque é uma caixa grande. E vocês também, muitos talvez não tenham pensado, não é isso? Mas quando estiver naquela caixa grande, por isso que chama caixão, você observa, está lá, não recebe mais ordem nenhuma. Por quê? Desorganizou. Já tentaram entrar num carro sem ligar a chave?
sem ligar o motor, enfiar o pé no acelerador, o que acontece? Você aperta o acelerador até embaixo, o que acontece? Nadinha, o carro fica paradinho, porque ele não tem a força motriz que vai provocar o deslocamento dele, se ele estiver ligado, quando você apertar o acelerador. Então, se o veículo estiver desativado, não adianta que o mecanismo não funciona. É o caso do nosso corpo e da nossa alma. Se o corpo desativou, desorganizou, não pegou, não adianta que o espírito não consegue mais atuar sobre ele. Aí ele vai para a caixa grande. E aí volta para a terra. E o espírito? O espírito aí ele está no clima, ele está no ambiente de onde ele veio, de onde nós viemos. Mas como ele está lá? Aí foi o que ele falou. Ele vai estar lá com a mesma forma daquele corpo que ficou na caixa grande. Por quê? Porque foi o último corpo que ele usou. Então o molde foi o último corpo. O último corpo modela sempre a forma com que o espírito está usando do lado de lá. Ele está usando sempre a forma, o modelo da última encarnação. Quem foi feio na última encarnação, lamentavelmente, vai continuar feio. Quem foi bonito, vai continuar bonito. Porém, se esse espírito que está lá agora guarda a forma da última encarnação, do último corpo que ele teve, ele, se for se apresentar como espírito num outro país, onde ele lá viveu em anteriores vidas, e lá ele usou um corpo negro, um corpo amarelo, um corpo vermelho, bonito ou feio, quando ele lá for chamado e se manifestar lá, onde ele teve aquela vida, para os seus familiares, para os seus conhecidos, ele lá vai automaticamente, através desse perispírito, dessa luva que está com ele vai modelar aquela forma que ele teve lá, porque todos os seus entes queridos lá, todos os seus conhecidos lá, o imaginam e o esperam como ele era lá. Ele automaticamente lá vai aparecer naquela forma que ele viveu lá. Se ele aí sai de lá e volta para cá, ele aqui é o mesmo espírito, continua o mesmo, mas ele aqui vai se modelar de acordo com as pessoas que o conheceram aqui, porque esse perispírito, esse fluido que o espírito guarda, que o espírito veste, ele se modela de acordo com a necessidade do espírito se manifestar. Se ele sai de um planeta para o outro, aí ele deixa a roupa aqui, aí ele vai sem fluido, ele vai só a centelha, porque o espírito é uma centelha, ele vai só a centelha. Quando ele chegar lá, ele aí apanha o fluido de lá e faz a roupagem de lá, o perispírito de lá, onde ele vai passar a atuar. Então vejam bem, sempre é o espírito, somos nós. Nós é quem mandamos, nós é quem determinamos. Aqui, em qualquer parte do universo, nós é quem determinamos. Agora a gente vai se valer da matéria que nós dispusermos para colocarmos essa matéria em funcionamento e para nós agirmos sobre ela. Então não se desesperem, não se afobem, não tenham medo de morrer, não tenhamos. Aliás, os espíritos dizem, vocês morrem todo dia quando dormem. A morte é um sono que não tem volta. Você dormiu e não acordou mais. Nessa, você já vai acordar como espírito. Como você sonha. Você não sonha com o corpo, você sonha como espírito. Tanto que nos sonhos, às vezes, vocês voam, não é? Alguém se levanta. Assim. Eu tenho medo de bater em fio de alta tensão. Sempre que eu sonho que eu estou assim levantando, minha preocupação é fio de alta tensão. Eu não bater em fio de alta tensão, porque nós estamos as influências daqui, ó. É a impressão daqui. Cuidado com alta tensão. Aliás, piloto de helicóptero principalmente, meu filho é piloto de helicóptero, e uma das coisas básicas que eles aprendem logo é cuidado com fio de alta tensão. Vocês sabem por que ali perto da AGA, perto da Polícia Militar, já viram os fios de alta tensão que passam ali, que tem umas bolas? Às vezes você vai pela estrada e vê uns fios de alta com as bolas. Fala, pô, bola? Por que puseram bola lá? Aquilo é justamente para helicóptero não bater. Por quê? Quando os helicópteros voam em regiões ou de estradas ou de cidades, eles passam mais ou menos nas vias principais, tomam por base a via principal, a estrada. Vai daqui para o Rio,
Se ele for muito baixo, ele vai mais ou menos seguindo o asfalto. Então, aonde tem torre que passa fio de alta tensão por cima da estrada, vocês observem que tem aquelas bolas agarradas no alta tensão. É para aquilo. Então, alta tensão para quem voa é perigoso. Por isso que quando vocês sonham, cuidado para não bater em alta tensão. Mas vocês não estão sonhando com o corpo. Vocês estão sonhando em espírito. Vocês são espírito. Nós somos espírito. Então, é o nosso espírito que sonha no nosso corpo. Isso é interessante, não é? Legal. Legal. Não precisamos nos afobar com relação à nossa passagem. Foi o que eu disse para o nosso amigo que estava lá no hospital hoje, lá no São Lucas. Ele estava numa situação complicada, ele estava numa situação difícil, né? O sintoma dele todo era de infarto. E como ele já tinha feito safena, a situação dele estava meio complicada lá hoje. Eu não sei se hoje vai estar marcado para ele. Porque se estiver marcado, eu falei isso. Não adianta que nós não somos daqui. E se o dia que estiver marcado para a gente, é o dia que nós vamos partir. Esteja com infarto ou não esteja viajando ou não esteja, enfim, não importa, vai acontecer no dia determinado. Chegou a hora, a gente vai. Quantas provas nós temos disso, né? Gente que estava lá, veio para cá, morreu aqui. Gente que estava aqui, foi para lá, não aconteceu nada lá. Nessas tragédias, então, que nós passamos aí, foi demais, né? Nós tivemos uma porção de exemplos desses. São as pessoas que estão determinadas para aquele tipo de momento, para aquele tipo de morte. Então não adianta a gente fugir. Tem até uma história, né? Que a morte veio buscar o cara, o cabeludo. E ele soube que a morte vinha buscá-lo. Ele era cabeludo, barbudo. O que ele fez? Ele raspou a cabeça, raspou a barba e foi para uma festa. A morte chegou lá, na casa dele. Aí veio buscar o barbudo, o cabeludo, ele não estava, né? Ele não estava. Aí a morte ficou assim, decepcionada. E escutou uma festa, assim, ela falou, dá uma passada pela festa lá. Chegou lá na festa, ela viu um careca dançando, todo animado e tal. Falou, eu vou levar esse cara ali. Aí foi, levou ele. Era o que ela veio buscar, era o barbudo e cabeludo. Se raspou para enganar a morte. A morte foi e levou o careca. Então, não tem jeito. Chegou a hora, vai ser a nossa hora, não é? E desesperar, por quê? Para quê? Vamos continuar do mesmo jeito. Uma tese, um conselho é inevitável. Recebam esse conselho aqui no Centro Espírita, numa igreja católica, numa igreja protestante, num centro de Umbanda, num templo budista. Recebam o seguinte conselho: sejamos bons, sejamos humildes, sejamos simples. Não vamos ficar com vaidade, orgulho, arrogância. Elimina, queima tudo isso, porque isso não é bom. Isso vocês não vão ouvir diferente em lugar nenhum que vocês forem, que nós formos. Então, façamos o bem. Procuremos nos conhecer e nos dominar, para nós não sermos agressivos, violentos, para nós não sermos antipáticos, nós não sermos desonestos. Isso nós temos que procurar fazer. Não importa se nós lembramos ou não lembramos. Porque tem gente que fala, mas eu não lembro. Por que eu estou sofrendo? Eu não lembro, não importa, o cara pálida. Faça o bem, seja bom. Se conheça e se freie nas coisas ruins e procure desenvolver as coisas boas. Essa é a regra, essa é a lei. Lembrando ou não lembrando, tendo ou não tendo reencarnação, não importa. A tese do bem, a tese do autocontrole, do autoconhecimento é a que vale em qualquer parte do universo. Se a gente fizer isso, não importa se nós somos espírita, católico, protestante ou se nós somos ateu. Fazendo o que tem que fazer, nós estamos fazendo de acordo com a vontade do Criador, não é?